Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta Campo Podcast, o canal que conecta você ao agronegócio através das histórias contadas aqui no nosso canal pelos nossos convidados. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Fertiminas, nosso principal parceiro que apoia o nosso podcast desde o início, desde o momento que a gente teve a ideia de fazer isso aqui acontecer. A Fertiminas apoia o nosso projeto e, para fomentar essa parceria, o meu ídolo, meu amigo, que agora não é mais low profile, a partir de agora, a gente conseguiu convencer o Joãozinho a ter o seu Instagram, que agora é @JoãoDoAditivo. Vai colocar aqui pra você. O menino vai falar lá, ensinar você como é que faz aditivo de aumento de performance, tudo isso tecnologia. O menino agora, tá online agora, o menino. Joãozinho! Boa noite, Matheus. Tá bom? Boa noite, pessoal. De novo, é sempre um prazer enorme estar aqui, Matheus. E ainda mais quando a gente traz aqueles convidados de excelência, que aqui não tá baixando o nível não, tá só subindo, cada vez mais subindo o nível. Tô descontando da passada. Um dia que eu te apertar a perna aqui, né? Eu queria mais... O que os caras estão arrumando, velho? Tô doido com o João, velho. Desconcentrando eu aqui, velho. Que bosta, agora tem que pedir onde eu tava. Você tá muito sério hoje. Tô muito... Tá? Você tá muito firme, velho. Não deu certo, não, velho. Destabilizei você, não. Não, aqui a concentração é aqui, concentrar. Então tá bom. Obrigado mais uma vez, meu irmão. Imagina, estamos à disposição, é um prazer para a Fertiminas te apoiar aí no projeto, trazer convidados tal qual tá aqui hoje, é muito satisfatório pra gente poder compartilhar. Muito bom. Moçada, e hoje é uma honra para o Conecta Campo, porque tá aqui um cara gigante, extraordinário. Eu tive o prazer de conhecer uma palestra que ele deu na Andave agora, nesse ano de 2024, e foi uma palestra extraordinária. Eu gostaria que, inclusive, ele falasse um pouco daquilo que ele comentou, que ele defendeu nessa palestra. E esse é o momento que o Jefferson te dá para curtir, compartilhar, comentar, porque esse momento agora é o momento da vinheta. Então, Jefferson, roda para nós aí. Senhor Aldo Rebelo, seja bem-vindo. Que honra, cara, ter você aqui conosco. Muito obrigado, viu? Obrigado, Matheus. Obrigado, Joãozinho. Obrigado aos nossos internautas. É uma alegria poder refletir com vocês sobre temas de grande atualidade e de grande importância para o Brasil e para o mundo. Com certeza. O agronegócio é de suma importância, né, Joãozinho? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, agronegócio não. O senhor Aldo me ensinou que não é agronegócio. Não deveria chamar de agronegócio, não é mesmo, senhor Aldo? Devia ser agropecuária, agroindústria. Por que razão? Agropecuária é uma palavra feminina originária de duas outras expressões femininas, que é agricultura e pecuária. E nós pegamos essas três palavras femininas e transformamos numa palavra masculina muito feia, que é agronegócio. O que faz a pecuária é o pecuarista, o que faz a agricultura é o agricultor, o que faz a agropecuária é o agropecuarista. E o que faz o agronegócio é o quê? Por quê? Porque a agropecuária é muito mais do que um negócio. Se você chamar o agronegócio de agroemprego, você está falando de uma expressão muito correta, pelo emprego que gera urbano e rural. Se você chamar de agroliteratura, você vai estar falando de uma coisa legítima, porque a literatura brasileira deve muito de sua inspiração ao mundo rural e ao campo. Se você chamar de agromúsica, você vai estar falando de fato de uma coisa verdadeira, porque a música brasileira, a erudita, a popular, o Luiz Gonzaga, o Tonico Tinoco, o Milton Nascimento, todo mundo foi a essa fonte que é o mundo rural e o Brasil profundo. Se você falar de culinária, se você falar de qualquer outra atividade no Brasil, você vai ter a relação com a agricultura e com a pecuária. Reduzir isso a um negócio não é correto. E se você for falar da segurança alimentar dos brasileiros, das cidades, principalmente dos pobres, que vão ao mercado para comprar um frango, 1 quilo de carne, o feijão, o arroz, o milho para fazer a sua alimentação, você vai estar falando da agricultura e da pecuária. Então, não é só um negócio, é uma questão social, cultural, econômica, comercial, é o saldo da balança comercial do Brasil,
Tudo isso está ligado a essa atividade que não pode ser reduzida a uma coisa importante que deve ser valorizada, que é o negócio. Mas não é só isso. Com certeza, com certeza. Nossa companhia, a gente fala muito que, enfim, o agro é feito de pessoas, é feito de gente, né? Então é muito válido e que aula, né? E que ensinamento, né? Quando eu vi esse bigodão de chapéu falando isso aí lá, eu falei, meu Deus do céu, que cara extraordinário. Eu falei, eu preciso levar o senhor Aldo do podcast para ir falar isso para todo mundo, para o máximo de pessoas que puderem ouvir. Porque eu, que sou do agro, não tinha percebido isso dessa forma, com tanta paixão, né, João? Justo. Tanto ensinamento, tanta sabedoria, como ele falou dessa maneira para mim lá, eu fiquei de boca aberta. Falei, meu, como assim, cara? Como eu nunca pensei nisso? Exatamente. A música, a cultura. O Brasil se evoluiu a partir do Brasil rural. Fiquei sem palavras. A mensagem que fica aqui, né? O Brasil se evoluiu a partir do Brasil rural. Todo mundo bebeu lá daquela fonte, né? Todo mundo viveu. Valores, justo. O nosso sotaque. Você fala o sotaque do campo, da roça, tá certo? O sotaque mineiro veio da roça. Veio de lá. O sotaque nordestino veio do matuto, veio do campo. Você fala do jeito que o Brasil rural fala. Você tem os ciclos da nossa economia, todos eles ligados ao que aconteceu no mundo rural. Você tem primeiro o ciclo, que é o do pau-brasil, depois você tem o do açúcar, depois você tem o do gado, depois você tem o do algodão, depois você tem o do café. Ou seja, o Brasil foi uma civilização criada a partir desse mundo rural. Por essa razão é que é o conjunto desse mundo que tem que ser valorizado. E não só um aspecto, que eu repito, é importante, é muito importante, mas talvez não seja nem o mais importante e nem o mais abrangente. Talvez o papel social da agricultura e da pecuária diga mais respeito a muito mais gente do que somente uma coisa que é fundamental, que é o negócio. Então, agronegócio é um aspecto da agropecuária e os outros também precisam ser destacados e valorizados. Sabe, senhor Aldo, quando eu ouvi o senhor falar a primeira vez dessa maneira, o que é o Conecta Campo Podcast? É a gente defender e apresentar e demonstrar com todos esses episódios o que é o agro de verdade, a essência, a razão, os princípios, o propósito. E quando eu vi o senhor falar dessa maneira sobre o agronegócio, que eu já não chamo mais de agronegócio depois desse dia, eu falei assim, é exatamente isso que eu preciso aprender, saber e conseguir verbalizar no meu podcast. Por isso que eu precisava muito do senhor aqui. Porque a forma que o senhor defendeu o rural, o produtor rural, o cara do campo, foi uma maneira perfeita, extraordinária, e eu gostaria que você continuasse fazendo isso por nós, nas suas palestras, no seu treinamento. E, enfim, queria agradecer à Universidade do Agro, que apoiou e ajudou a gente estar com o senhor Aldo aqui nessa mesa. Muito obrigado, Francis, você que está aí no podcast assistindo a gente e também está aqui no bastidor. Então, obrigado, viu, meu irmão? Mais uma vez pela nossa parceria. E, senhor Aldo, exatamente isso. O agronegócio não deveria chamar de agronegócio. Que pode ser até o título do podcast hoje. Com certeza. Daqui tá falando, senhor Aldo, um cara que é formado em Química Industrial, que trabalha com tecnologia para o agronegócio, que agora é um aluno da Universidade do Agro e Agronomia. Né? E assim, vim desse mundo rural, saí lá da roça também, pai e a mãe ainda moram lá, não querem sair de lá de jeito nenhum, e faço votos que fiquem lá por muitos anos ainda, que é o lugar que eles são felizes, né? E como o Matheus disse, a gente fala muito aqui das pessoas, de propósito e tudo mais. Eu queria que o senhor deixasse, né, falasse para nós, enfim, contribuísse um pouco mais, né, para essa geração que está chegando agora, né, que eu vejo que é uma geração que precisa trilhar um caminho legal, porque são eles que realmente vão fazer a grande virada de chave do Brasil lá na frente. Né? Qual a mensagem que fica para esse pessoal, né, de não esquecer essa essência do Brasil rural? E qual, na opinião do senhor, seria o desafio para ainda tentar fazer esse link? Porque a gente brincou outro dia aqui que a molecada hoje não pega nem bicho de pé mais. Exatamente. Né? Nem sabe o que é bicho de pé. Eu falei pro Matheus, não pega porque na roça já tem Wi-Fi. Então, assim, os meninos não vivem esse ambiente rural, né? Não convivem com o cheiro do gado lá dentro do curral. Não bebe leite mais direto da essência. Né? E aí eu queria fazer essa pergunta e ouvir essa mensagem também. Eu acho que, de fato, a grande divisão do Brasil e a que mais tem prejudicado
a unidade do nosso país é essa cisão, essa barreira entre esses dois mundos, o mundo urbano e o mundo rural. O Brasil urbano, que é um Brasil muito artificial, desligado da natureza, e o Brasil profundo. Eu percebo isso com relativa facilidade porque eu sou uma espécie, um tipo humano em extinção. Eu não sei quantos brasileiros nasceram de parteira. Eu nasci de parteira com meus irmãos. Eu fui alfabetizado numa escola rural. Depois fui matriculado no colégio agrícola. Os meus antepassados todos tinham vínculo com o campo. Meu tataravô era do campo, meu bisavô era do campo, meu avô era do campo, minha mãe é do campo. Isso estabelece laços culturais, afetivos, sentimentais. Embora a minha trajetória política tenha sido toda ela feita numa metrópole que foi São Paulo, os meus votos como vereador, como deputado, por 6 vezes, eram todos votos urbanos. Mas os meus vínculos afetivos, sentimentais, a minha alma estava no mundo rural, estava no campo. Eu estava ali presente na atividade política, profissional, como jornalista, no mundo urbano, mas eu sentia que a minha alma estava no campo. E o Brasil foi perdendo esse vínculo com o mundo rural. O legislador, o jornalista, o fiscal, o deputado, o vereador, o prefeito, o gestor, todos eles hoje são urbanos. E isso faz muito mal ao país. Quando você perde esse vínculo com o mundo rural, você perde o vínculo com as suas origens, com as suas raízes. E ao não perceber esse mundo rural, você deixa de perceber aquilo que explica o nosso país, os nossos valores, a nossa cultura. Então, quando eu vejo hoje, lá em São Paulo, nos Jardins, aquela juventude que não conhece mais essa... Porque antigamente nós, mesmo quando nascíamos na cidade, nós passávamos umas férias com o avô, com o tio, com os primos, com os parentes, em algum lugar do campo. E isso estabelecia esse vínculo. Nós fomos perdendo isso. Eu fui ministro da Defesa. Visitava muitos quartéis. E, conversando lá com os oficiais, eles diziam, olha, antigamente, todo menino que chegava aqui sabia montar a cavalo. É verdade. Hoje eles perderam completamente essa capacidade, essa habilidade. Não sabe nem como é que arreia. Não sabe mais, não conhece mais. Então eu creio que o Brasil, para se reencontrar, precisa restabelecer esse encontro, esse vínculo dessas duas civilizações que não se comunicam mais. A civilização urbana, que encontra tudo pronto, que acha que tudo é pronto, e a civilização rural, que vê que tudo depende da natureza. Por que é que o homem do campo é mais paciente? Porque ele sabe que a vida não é você descer do seu apartamento e ir na padaria e comprar tudo. Tá certo? Exatamente. Você depende de uma relação com a natureza, você depende do tempo, você depende do clima, você depende do sol, você depende da chuva. Você tem que conversar com a natureza e você tem que aprender a ter essa paciência que o mundo urbano não te cobra, porque você encontra tudo pronto. Exatamente. Se você tem uma necessidade, você desceu, atravessou a rua, entrou na padaria, entrou no mercado. Entrou no açougue e está lá. Exatamente. Então nós temos que restabelecer esse vínculo para a nossa saúde espiritual. Com certeza. Senhor Aldo, você veio falando sobre isso, a essência. Eu e o João, a gente fala muito sobre isso. Incrivelmente, como as coisas convertem, né, João? Sobre... Sim. Quando a gente fala do mesmo propósito, a essência das pessoas... Quando eu sou obrigado a ficar algumas horas dentro do carro com ele, aí a gente conversa bastante. Isso que você falou, eu também fui nascido e criado na roça, e depois a gente foi para a cidade para poder estudar, e eu sentia que a minha essência estava lá. E quando a gente fala de propósito, acredito eu, que tudo encaminha a gente para aquele propósito. E eu acredito que o meu propósito sempre foi o agropecuária, né? De maneira feminina, como o senhor me ensinou. No final das contas, hoje eu estou com 33 anos, estou dentro daquilo que é o meu propósito. O João também, né, João? Sim. O João também é de berço rural do campo. Passou pela indústria, né, João? Foi para todo quanto é lugar. Um pouquinho. Já mexeu com turbina de avião, até com tudo que pensar, né, João?
E tá de Sem volta, medo de errar. tá de volta na essência, né, meu irmão? Sim, Então isso que o senhor exatamente. falou é muito importante. E essa questão também, a gente já teve um bate-papo aqui, acredito até que foi, se eu não me engano, o Walter Celani que falou sobre Sim. isso. Essa questão de... Acho que foi o Walter Celani, foi ele mesmo. Falou sobre sentar e ensinar as crianças a fazer um bolo. Porque elas acham que o bolo é simplesmente o bolo. Não sabe que a galinha tem que botar os ovos, tem que colher o trigo, tem que os ingredientes fazer. E ele falou assim, eu sento com o meu sobrinho, com meus filhos, vamos fazer um bolo. Ler essa receita e entender que o bolo de cenoura precisa da cenoura. O produtor rural tem que plantar aquela cenoura ali para esse bolo acontecer. Né, Exatamente. João? Para ter o chocolate, para fazer a cobertura desse bolo, tem que ter o cacau. Então alguém tem que produzir esse cacau. Alguém tem que ter no coração o sentimento de eu sou produtor de cacau. Não é mesmo? Olha, eu visitei muitos países. Um deles foi o Vietnã, um país que enfrentou guerra, foi destruído pela guerra. E eu notava que na hora das refeições havia um momento de silêncio, como se as pessoas estivessem fazendo algum tipo de oração ou alguma reflexão. E eu, curioso, perguntei, o que é que vocês fazem nesse momento? É um momento de agradecimento aos nossos agricultores Olha por só. garantirem a nossa alimentação. Nós resistimos, enfrentamos uma guerra, porque nós temos os nossos produtores de arroz garantido para os nossos soldados todo dia aquele bolo de arroz que era a refeição deles. Então, esse sentimento de gratidão nós fomos perdendo no Brasil. Nós vamos olhando para os nossos agricultores a partir da agenda dos erros. O agricultor seria o responsável pela destruição da floresta, seria responsável pelo uso de defensivos, de veneno, seriam responsáveis pelas coisas ruins e não se vê nada de bom que ele faz, de reconhecer. Eu digo, pessoal, você tem todas as atividades humanas valorizadas e essenciais, a do médico, a do engenheiro, a do advogado, a do promotor, a do técnico. E o agricultor? Quem é que reconhece? Eu pergunto ontem lá nessa atividade com os estudantes da universidade, eu disse aqui hoje, quem precisou de um médico? Centenas de jovens. Quem precisou de um médico hoje? Provavelmente ninguém, porque o jovem tem muita saúde. Graças a Deus. Quem hoje precisou de um engenheiro? Quem hoje precisou de um advogado? Quem hoje precisou de um mecânico? Quem hoje precisou... Se precisou, foi uma exceção. 1, 2, 3 no máximo. Agora, quem tomou café da manhã hoje? Era à noite a palestra. Quem almoçou hoje? Quem jantou vai jantar? Então, pelo menos 3 vezes por dia, a humanidade inteira. Porque é aqui em Uberaba, é em São Paulo, é em Maceió, em Nova York, em Moscou, em Paris, em todo canto. Quem fez uma refeição precisou que alguém estivesse cuidando disso, tá certo? E quem cuida disso? Quem é que se submete a essa disciplina de todo dia, ter essa obrigação de cuidar desse ofício de assegurar ou de garantir a segurança alimentar da população? Isso precisa ter um reconhecimento, essas pessoas precisam receber o estímulo, mas o que é que acontece? Elas são, muitas vezes, acuadas pelo Ministério Público, pelos órgãos ambientais. Criou-se no Brasil a ideia de que o tratamento que deve ser dado ao agricultor é um funcionário público, que é um fiscal, com um talão de multa numa mão, uma caneta na outra, para ir autuar, para ir multar, para ir embargar. E o trabalho de extensão rural, da orientação para o agricultor, esse foi praticamente abandonado. Você tem que reverter esse processo, recuperar o trabalho da extensão rural, mostrar para o agricultor como ele deve produzir com a maior proteção da natureza e não simplesmente aproveitar muitas vezes do desconhecimento do agricultor, principalmente do pequeno e do médio, que não tem muito acesso à tecnologia e ao conhecimento, e aproveitar isso para o quê? Para multá-lo, embargá-lo, como se isso fosse uma coisa boa. Porque no Brasil criou-se a ideia falsa de que a lei boa é a lei que gera multa. Se a lei gerou multa, ela é boa. É errado. A lei boa é a lei que é obedecida, é a lei que é cumprida, tá certo?
o melhor da lei é ser cumprida e não gerar multa. Mas no Brasil criou-se uma coisa completamente absurda. Não se há lei. E aqui no Brasil, ainda por cima, o órgão que multa é o que fica com o dinheiro da multa. Então, vira uma fonte de renda para o órgão. Unidade de negócio. Não pode ser uma coisa dessa. Faz muito Aldo, sentido, né? A gente vem ouvindo agora, cada vez de maneira mais forte, né, essa necessidade, né, que temos, e principalmente o Brasil embutido nisso, de praticamente dobrar sua produção de alimentos em 10 anos. Né, nós, como empresa de tecnologia, que lidamos com, enfim, com vários países, com o Brasil, com Colômbia, com França, com os Estados Unidos, a gente sempre para refletir e nos fazemos essa pergunta, né? Qual é a necessidade, né, das companhias brasileiras, das empresas brasileiras, né, pegar essa bandeira de que sim, é nós que seremos os responsáveis por executar essa virada e dobrar a produção de alimento aqui no Brasil, né? Porém, precisamos ainda de um apoio da gestão pública nisso, né? E aí fica o questionamento, né? Como que a gestão pública pode colaborar, e aí são leis, são mecanismos que sejam praticáveis para o produtor rural, né? O Código Florestal está aí, a gente tem que segui-lo. Eu acho que sem seguir também isso não vai acontecer. E aí fica a pergunta, qual o papel da gestão pública junto da iniciativa privada, né, para fazer essa virada? Para lá, daqui 10 anos, a gente falar, conseguimos. Né? Hoje o Brasil é referência justamente por isso. O extensionista da Embrapa, da Emater, das associações que chegou lá, foi no campo, e o Cerrado brasileiro hoje tem recorde de produção ano após ano. Mas e a gestão pública? Como que ela se enquadra dentro desse processo, desse papel? Vamos tomar a questão a partir de uma visão do mundo sobre o desafio da segurança alimentar. Quando a ONU foi criada, em 1946 ou 47, ela criou um órgão para cuidar da agricultura e da alimentação, que é a FAO, que é a sigla em inglês de Alimentação e Agricultura. A FAO se dedica exatamente a cuidar da prevenção contra o risco de uma epidemia de fome, a segurança alimentar. Em um dos congressos recentes, a FAO chegou à conclusão que esse risco permanece e que é preciso prevenir, e uma forma de prevenir é ampliar a produção de alimentos. Para ampliar a produção de alimentos, você precisa de meios. E por essa razão, o Brasil recebeu a principal atribuição e a principal responsabilidade de prover a segurança alimentar do mundo. E por que razão? A FAO, ou seja, a ONU, apontou 3 razões para isso. Primeiro, o Brasil é o país do mundo com maior disponibilidade de recursos naturais. No que constituem esses recursos naturais? A disponibilidade de terra, de solo, de área para a agricultura e a pecuária, a disponibilidade de água, porque você pode ter terra, como tem no deserto, mas não tem água. Você pode ter água, como tem no Canadá, debaixo de gelo. E a existência do clima propício para a prática da agricultura. O que é o clima? É uma variação de temperatura que permita o uso do solo o ano inteiro, o que o Brasil tem. Se você não for no rio Tapajós e tomar um banho, você vai entrar num rio cuja temperatura varia no máximo 2 graus para cima e 2 graus para baixo. Então o Brasil dispõe do clima, dispõe da água e dispõe do solo. Esse é o primeiro fator. Qual é o segundo fator atribuído pela ONU? O conhecimento, exatamente isso. E é um conhecimento específico, porque é o conhecimento de agricultura tropical. Esse conhecimento viabilizou, por exemplo, a agricultura no Cerrado, que era um solo tido como impróprio para a agricultura, até que a Embrapa e as nossas universidades conseguiram adaptar sementes, variedades, para que esse solo pudesse produzir ou criar, como nós temos hoje uma bacia de grãos e de proteína no Cerrado por conta desse conhecimento. Então o Brasil dispõe do conhecimento de agricultura tropical. Você tem a Embrapa, você tem as nossas universidades, você tem a Exalc lá em São Paulo, Jaboticabal, Botucatu, Viçosa, Lavras, a Rural do Rio, de Pernambuco, você tem as universidades federais.
todas elas produzindo conhecimento, e instituições privadas que produzem também conhecimento para a nossa atividade agroindustrial ou agrícola. Esse é o segundo fator apontado pela ONU. E o terceiro qual é? É o agricultor, é o recurso humano. Sem ele também não adianta você ter conhecimento e não adianta você ter os recursos naturais. Porque você tem em alguns países da África a disponibilidade desses recursos, mas você não tem o agricultor. E o agricultor tem uma particularidade, você não recruta por concurso. Você pode recrutar por concurso o funcionário público da prefeitura de Uberaba, de Uberlândia, de Viçosa, de Maceió. Você pode recrutar o funcionário do Estado, da União. O agricultor é uma vocação, ele precisa ter um vínculo com a terra, sem o que você não vai pegar um menino criado nos Jardins, ou no Morumbi, ou em Copacabana, ou no Leblon e dizer, olha, fez um concurso, agora você vai criar vaca lá não sei aonde, ou plantar uma roça de milho. Não vai acontecer. O Brasil, portanto, tem o recurso humano, o tipo humano que faz a agricultura, você tem o conhecimento e você tem o recurso natural. Agora, isso precisa estar associado a esse esforço. Você veja o caso, por exemplo, da genética bovina no Brasil. Nós produzimos muito menos carne do que o produtor americano por causa da nossa genética. Ela precisa avançar, ela precisa evoluir. Você não pode pedir que o próprio criador, que o próprio pecuarista, seja o responsável por isso. Por quê? O conhecimento precisa de uma infraestrutura, de laboratórios, de equipamentos, de microscópios, de pesquisadores, que você não pode pedir que alguém que está criando a vaca seja o responsável por isso. Ele vai montar um laboratório na fazenda dele, ele vai contratar os cientistas, os pesquisadores. Não, isso tem que ser uma atividade fora da fazenda, que são empresas ou públicas, a Embrapa, as universidades, ou empresas privadas que podem receber financiamento público para fazer isso também. O Estado precisa entrar com financiamento. Eu conversei uma vez com o pessoal da BCZ. Eu digo aqui, o acordo é o seguinte: vocês pagam os impostos e a pesquisa vocês vão financiar com esses impostos, com esses tributos. E nós vamos fazer isso via o Estado, ou seja, as universidades, ou com instituições privadas que recebam as encomendas também, que tenham a iniciativa de prover esse conhecimento para o Brasil e para o mundo, porque isso também é um serviço que o Brasil pode exportar. O Brasil não precisa exportar somente carne ou somente grão. O Brasil pode exportar alimentos e o Brasil pode exportar conhecimento. Eu conversei com a presidente do Banco Africano ou Árabe, ela era lá dos Emirados, de Segurança Alimentar, é uma instituição que financia projetos agrícolas, e ela veio ao Brasil para ir até Ribeirão Preto, onde muitas empresas estão desenvolvendo defensivos biológicos para substituir os químicos. E ela manifestou um profundo interesse por isso. Ou seja, o Brasil pode ser um exportador de grãos, um exportador de proteína, um exportador de alimentos e um exportador de conhecimento. E o Estado brasileiro precisa apoiar essas iniciativas e financiá-las. Muito bom, muito bom. Senhor Aldo, o senhor escreveu um livro sobre a Amazônia produtiva. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o conceito disso, para que a nossa audiência entenda o que é a Amazônia, como que a gente pode aproveitar os recursos relacionados à Amazônia e qual que é a prospecção de futuro disso, né, João? Sim, sim. Olha, o Brasil dispõe dos meios que nenhum outro país do mundo dispõe. Você olha para a Amazônia, o nosso problema está na Amazônia e a nossa solução está na Amazônia. Por quê? Deixa eu explicar. Vejamos os Estados Unidos, que é um país continental como o Brasil. Qual é a grande vantagem dos Estados Unidos? É que já ocupou demograficamente e economicamente todo o seu território. Essa é a grande vantagem dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Qual é a grande desvantagem do Brasil? É que há áreas do nosso território que são verdadeiros desertos demográficos. Você tem toda aquela Amazônia Ocidental,
ocupada de forma rarefeita por uma ou outra tribo isolada, ou seja, tribo isolada é aquela que não teve contato ainda com nenhuma outra formação, com nenhum outro agrupamento humano. Ela vive ali de forma isolada. E são poucos índios que vivem nessa situação na Amazônia. Então o Brasil não ocupou nem demograficamente e nem economicamente uma parte grande do seu território. Então essa é a desvantagem do Brasil. Qual é a desvantagem dos Estados Unidos? É que já ocupou tudo. E qual é a grande vantagem do Brasil? É que pode ocupar. Justo. Essa que é a grande vantagem do Brasil. Ao mesmo tempo, a nossa desvantagem pode ser a nossa grande vantagem. Por quê? Porque na Amazônia está a maior fronteira mineral do mundo. Eu conversava para escrever esse livro no ano passado, quando passei 4 meses na Amazônia. Atravessei toda a Transamazônica de carro. Eu não fiquei em casa lendo, ouvindo narrativas sobre a Amazônia. Eu peguei meu carro, subi de São Paulo para Brasília, de Brasília para Palmas, de Palmas para... Já fiz esse trajeto. Já fez. De Palmas para Imperatriz, de Imperatriz para Marabá, de Marabá para Novo Repartimento, de Novo Repartimento para Anapu. Cheguei em Altamira, Santarém. De Altamira saí para Uruará, Santarém, atravessei a Novo Progresso, desci pela 163. E aí o seguinte, conversando com um velho geólogo, ele dizia o seguinte: o senhor sabe o que é que tem na Amazônia? Tudo que tem na tabela periódica. Todos os recursos que tem na tabela periódica, todos os elementos químicos você encontra na Amazônia. Você tem a maior fronteira de agropecuária. O Pará sozinho já tem o 2º rebanho bovino do Brasil, só atrás do Mato Grosso, e já mais e superior ao da Austrália. Rondônia já tem mais rebanho do que o Uruguai. Tem 17 milhões de cabeças, o Uruguai deve ter 10 milhões. Então a Amazônia tem um potencial muito grande. É a maior reserva de água doce do mundo. 340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície. O rio Amazonas sozinho é responsável por 20% de toda a vazão de água doce do mundo. E tem ainda lá o Alter do Chão, que é uma água subterrânea, um aquífero, que é o maior do mundo. O que é que você quer mais da Amazônia? Você tem a maior reserva de biodiversidade do mundo na Amazônia. Então é o seguinte, com a Amazônia, o Brasil está destinado incontornavelmente a ser uma grande potência do mundo. Ninguém tem o que nós temos na Amazônia. Agora, isso é um problema para nós, por quê? Porque isso gera cobiça internacional, medo do Brasil se transformar num gigante nesse hemisfério, onde já tem um gigante lá em cima, acossado pelos chineses, enfrentando uma disputa muito dura com os chineses. Imagine se aparece um outro aqui, uma nova China econômica, aqui na vizinhança, no hemisfério sul. Então precisa conter o Brasil. Estão lá na Amazônia essas organizações não governamentais financiadas do exterior. Eu não estou falando das ONGs humanitárias que atendem os mais pobres, estou falando daquelas que têm interesses internacionais. Elas não estão ali em busca do nosso bem. As ONGs que estão ali em busca do nosso bem são bem-vindas. Mas nós devemos saber distinguir as ONGs que querem o nosso bem das ONGs que querem os nossos bens. Tá certo? Há uma diferença muito grande entre o nosso bem e os nossos bens. Então a Amazônia é o futuro da agricultura e da pecuária. A Amazônia é o futuro da nossa indústria química, farmacêutica, por causa da biodiversidade. A Amazônia é o futuro da transição energética, por causa de todos os minérios raros que tem lá. A Amazônia tem tudo para dar ao Brasil, não só o que o Brasil precisa, mas o que o mundo precisa. Por essa razão, ela precisa de soberania sobre os nossos recursos. Nós não podemos aceitar que o mundo queira mandar na Amazônia. Por que é que uma ONG estrangeira chega na Amazônia como se estivesse em casa? Mande qualquer brasileiro tentar
arranjar um visto de entrada nos Estados Unidos para ver o que ele vai enfrentar, a dificuldade a barreira tremenda que ele vai enfrentar. Você não pode nem entrar lá e quer que o mundo mande na Amazônia, não, porque o mundo não vai mandar na Califórnia, Justo. não vai mandar na China, na Rússia, no Tibete, na Europa. Não, na Amazônia não. Na Amazônia vai mandar o Brasil e os brasileiros. Não podemos aceitar essa coisa de tutela, de internacionalização, não. Nós vamos proteger a Amazônia como temos protegido, porque é uma responsabilidade nossa, tá certo? É quem mais... O Brasil é o país que mais protegeu florestas no mundo. Por que é que não tem desmatamento nos Estados Unidos? Você sabe? Porque não tem mais o que desmatar. Não tem mata. Não tem desmatamento na França, desmatamento zero, porque já desmatou tudo. E nós preservamos no estado do Amazonas 95% do território e vamos sentar no banco dos réus? Não, isso o Brasil não pode aceitar. Justamente. Eu tenho o privilégio, né, de pela empresa que eu estou à frente hoje, junto com toda a diretoria, de também conhecer esse Brasil todo, né, viajar literalmente de norte a sul, por isso que eu já fiz aquela rota ali na Transamazônica, esse ano, inclusive. Né, já tive a oportunidade também, tenho a oportunidade corretamente de ir para outros países. E quando eu estou lá fora, e a gente começa a falar do agronegócio brasileiro, da agricultura brasileira, né, eu vejo o seguinte, que as pessoas realmente param para observar e ouvir. Né, porque eles têm realmente essa preocupação, né? Esse país faz diferente, esse país pode dominar esse processo de segurança alimentar no mundo e virar realmente uma potência, né? Já tive conversa com produtores rurais da França, da Colômbia, enfim, da Sérvia, de outros países também, e é sempre a mesma retórica, né? Como vocês fazem? Cara, o Brasil é operação de guerra para plantar. Plantar o cerrado brasileiro é uma operação de guerra. Tem mais trator rodando no Brasil que tanque de guerra rodando no mundo. Você pensa bem, para semear tudo isso, para ter a esperança que o clima vai ajudar, que vai chegar tudo certinho, é muita resiliência do produtor. Né? E outro dia eu vi uma frase que ela é muito verdadeira, que não existe transformação de energia maior no universo que depositar uma sementinha lá no solo, aguardar lá 120 dias e tirar lá 8 toneladas, 10 toneladas de 1 hectare de alimento, de comida. Né? Então, assim... A fala do senhor é muito positiva, porque a Amazônia é nossa, temos que defender. O agro brasileiro é nosso, temos que defender. A gente apoia o projeto aqui do Matheus por conta disso, porque é um canal de comunicação para realmente levantar essa bandeira. E eu faço sempre questão de, quando eu estou fora do Brasil, falar: o Brasil faz diferente. Nós somos eficientes. Olha aqui, isso aqui é tecnologia. A nossa empresa é uma empresa de tecnologia. Né? Por incrível que pareça, eu vendo para a China. Eu vendo tecnologia para a China. Né? Eu vendo tecnologia para a Europa, eu vendo tecnologia para os Estados Unidos, eu vendo tecnologia para a Colômbia. Então, assim, a gente tem que tirar essa síndrome de patinho feio, né? Levantar a nossa bandeira. O Brasil é e vai ser o responsável pela segurança alimentar no mundo. E ouvir de uma pessoa que tem propriedade, né, de anos e anos de trabalho, defendendo essa bandeira, me mostra que eu estou no caminho certo. Com certeza. Estamos no caminho certo, estamos fazendo direitinho e fico mais animado ainda de poder seguir nesse caminho. É isso aí. E agradeço demais a poder contribuir aqui e ouvir, né, esse relato tão extraordinário, né, João? de quem tem propriedade realmente para falar. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo com o senhor Aldo é um pouco mais curto do que o cotidiano aqui do nosso podcast. Quem dera eu tivesse tempo para escutar mais 2, 3 horas de prosa 5 horas aqui. Desse rapaz extraordinário, que para mim, do primeiro momento naquela palestra, ele já me tocou, já sabe quando o propósito queima assim lá dentro? Então queimou, falei, caramba, eu preciso trazer o senhor Aldo pro podcast. Graças a Deus, em primeiro lugar, que ele sempre ouve as minhas preces, e a Universidade do Agro, que é mais uma vez um dos parceiros nossos, e Francis, meu amigão, meu parceirão, que tá sempre aí me apoiando nas minhas loucuras aí. Obrigado, meu irmão. Ajudou Deus nesse propósito de trazer o senhor aqui nessa mesa. Então, mesmo que tenha sido 30, 40 minutinhos esse bate-papo, eu sou muito grato. Vale 10 horas. Senhor, né? Vale 10 horas. Realmente uma palestra, é um treinamento, é um bate-papo que vale por 10 horas, que vale por uma defesa do Brasil inteiro, né? Uma aula de vida, né? Uma aula de vida, uma aula de propósito. Né? A gente começou falando lá do Brasil rural, estamos falando aqui de um Brasil referência para o mundo. É isso aí. Senhor Aldo, e sempre no final do bate-papo, eu falo com o nosso convidado, se você quisesse ter dado mais alguma mensagem, que eu acho que o senhor Aldo, enfim, não, seria até um desaforo fazer uma pergunta dessa para ele num momento desse, mas se o senhor quisesse deixar uma mensagem que você ainda não teve a oportunidade de deixar nesse bate-papo,
nesse último momento, qual seria essa mensagem? Mateus, Joãozinho, minhas amigas e meus amigos, é uma mensagem de confiança no nosso país, de amor ao Brasil, de respeito ao Brasil, porque hoje, lamentavelmente, há uma onda de degradação do Brasil, desde o ensino da história. Eu aprendi na história que me ensinaram no curso primário a respeitar a memória do Brasil, aqueles que construíram o Brasil, os exemplos de homens e mulheres que renunciaram a muita coisa pelo bem comum, pelo interesse comum. Uma mulher como Maria Quitéria, que sai da casa do pai, um fazendeiro em Feira de Santana, para se inscrever como voluntária na Guerra da Independência do Brasil. E quando o pai foi procurá-la, ela estava no quartel e o comandante disse: eu não vou ceder de volta a minha melhor atiradora, que ela já era um soldado a serviço do interesse do Brasil. Você tem um Duque de Caxias que já com 65 anos, na Guerra do Paraguai, monta a cavalo e se atira à frente da sua tropa. Já era um homem idoso e, além de tudo, consagrado. Você tem um Rui Barbosa, um Castro Alves, em todos os domínios você tem esses brasileiros e essas brasileiras. E hoje a história do Brasil é ensinada pelo que deu errado. Parece que nós somos um fracasso. Então eu acho que a mensagem é de respeitar a memória, a história do nosso país. Tem erros, tem mazelas, tem desigualdades, tem. Mas nós construímos um país próspero. Essa agricultura que nós temos e que o mundo teme, ou respeita, ou admira, ou inveja, é um feito dos nossos antepassados e dos nossos contemporâneos. Então, a mensagem é de confiança no Brasil. E nós só vamos corrigir as nossas mazelas, a nossa morbidez, os nossos desajustes, nos apoiando nas nossas virtudes, nas nossas qualidades. Você olhar para os nossos antepassados, aqueles bandeirantes paulistas que expandiram os limites e as fronteiras do Brasil, numa época em que não havia nenhum meio de transporte, passaram aqui por Uberaba, na direção do centro-oeste, desbravando, para ir para os sertões de Goiás, do Mato Grosso. Tudo isso nós tivemos, então nós devemos respeitar e ter admiração por isso. E acho que o Brasil tem condições de se tornar uma sociedade não só mais desenvolvida, mais próspera, socialmente mais equilibrada, democrática, onde os brasileiros têm o direito de expor as suas ideias, de discutir, de discordar, mas dentro de regras básicas. Essas regras básicas que disciplinam, por exemplo, o futebol. No futebol, você pode fazer falta, mas se a falta for violenta, você é expulso de campo. Você não pode quebrar a perna. Não. Você não pode arrancar o joelho do outro. Você não pode meter o dedo no olho do outro. Pescoço não é canela. Exatamente. Então, na política, tem que ter também a mesma regra. A discordância, a disputa é legítima, necessária, mas dentro dos limites. Você não pode dividir o país, distribuir ódio. Uma pessoa se elege e o principal objetivo dela é botar o antecessor na cadeia. Tá certo? E vai querer se eleger, voltar o que perdeu para botar o outro na cadeia. Não, vamos respeitar as regras do jogo e disputar tudo na política de forma civilizada. Se nós nos dedicarmos a isso, a encontrar um denominador comum, tudo bem. Uma parte é a situação, outra parte é a oposição. Mas no interesse geral do país, tem que ficar todo mundo junto. O Brasil se desenvolver tem que ser do interesse geral. Propositivo. O Brasil reduzir as desigualdades do interesse geral. O Brasil ter uma democracia que respeite a opinião de todo mundo. Isso é do interesse geral. Eu acho que se isso for alcançado, o Brasil pode ser uma democracia equilibrada, com foco no desenvolvimento do país. Por exemplo, a agricultura e a pecuária é um patrimônio do Brasil, porque é uma atividade que gera emprego, que é do interesse público, gera tributos, que é do interesse público, gera divisas, que é do interesse público, gera impostos. Isso tudo tem que ser protegido por todo mundo, independentemente de quem esteja no governo. Se nós conseguirmos alcançar
Esse equilíbrio, eu acho que o Brasil é a civilização mais promissora Mais próximo. desse nosso planeta chamado Terra. Tá bom? Então, muito obrigado e até breve. Até breve. Muito obrigado, senhor Aldo Rebelo. Sou muito feliz mais uma vez, por esse canal, por esse episódio, pelo Joãozinho, pela Fertiminas, pela Universidade do Agro, porque esse foi um dos melhores bate-papos que eu já tive até agora aqui, nessa mesa. Senhor Aldo, muito obrigado pela sua participação conosco. Mateus. Obrigado, Joãozinho. Deus Obrigado, abençoe agradeço a mais. sua vida, Obrigado. o seu propósito. Conte comigo, conte com o canal, conte com a Fertiminas, conte com o João. Estamos aqui, eu acredito que numa sinergia de propósito, certo, João? Justo. E essa sinergia de propósito acontece de uma maneira muito natural nessa mesmo que, mais uma vez, com seus 30, 40 minutos, mas eu acho que foi uma mensagem que valeu para uma vida nessa mesa e nesses pequenos minutos. Muito obrigado ao senhor. Obrigado. Obrigado, audiência, por ter ficado até aqui. Curte, compartilha, segue o nosso canal. Por favor, também siga, compartilhe, comente e mencionem o senhor Aldo nas redes sociais. Acompanhe o propósito que ele vem fazendo, que é uma coisa extraordinária também. A Fertiminas, o Joãozinho, que agora tem o seu Instagram, né, João? A partir desse episódio, né, conseguimos convencê-lo a ser um influenciador técnico dos fertilizantes e do aditivo de aumento de performance. Conseguimos. O Vinícius ainda não sabe, mas agora nós conseguimos. Agora ele sabe. Então, muito obrigado. Obrigado, E a Universidade do Agro também, mais uma vez, que eu sou aluno, o Joãozinho é aluno. E, cara, é nosso parceiro, é nosso... Né, João? Tanto Sim. parceiro da Fertiminas, quanto parceiro do Matheus, quanto parceiro do Que Conecta tem de Campo. estagiário da Universidade do Agro aí dentro, não tá no gibi. Não tá gibi. Então, obrigado, Andrezão, Francis, muito obrigado, viu, moçada? Senhor Aldo, muito obrigado mais uma vez E até breve. pela sua mensagem. E fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.